Vamos iniciar. Hoje, o nosso objetivo aqui é sair daqui entendendo o que é a virtologia aplicada à psiconeuroendocrinoimunologia, tá? Então, a gente vai entender também o que é psiconeuroendocrinoimunologia, ou seja, uma cascata de ideias de autores para entender sobre o sistema imunológico, nervo vagal, esse trem todo assim, e entender na prática o que dá para fazer, onde a virtologia ela acrescenta, onde ela vem corroborar com esses estudos, né? E é muito grande, na verdade, a gente dá um passo muito grande com a virtologia para cuidar. Nossa proposta é abrir o máximo de hospitais para fazer grupos de controle com essa parceria com a universidade. Então, quem for de hospital, já fica aberto aí o convite de vamos montar esses grupos de controle para aplicar essa metodologia, para aplicar tudo isso. E aí tem toda uma metodologia, mano, aplicar no paciente, no familiar, orientação. Tem um curso que o familiar tem que fazer, entender essa parte científica, neurológica, e equilibrando esse paciente, treinando o cérebro desse paciente. Então a gente consegue treinar o cérebro todo dele? Consegue. Eu já começo iniciando que a gente vamos falar de um pouco de senso comum, né? Eu escuto isso pra caramba. Ai, o câncer vem do não perdão, vem da culpa. As pessoas que não sabem perdoar. Gente, não tem nenhum estudo sério, assim, não tem nenhum estudo, nenhuma publicação séria ainda que está dizendo isso. Então, é claro, se a gente vai começar vários estudos aí, né, dentro de hospitais, fizer uma parceria muito legal com a universidade lá em Londrina, que a reitora, inclusive, ela é pesquisadora de imunidade, isso é muito legal, ou seja, caiu como uma luva extraordinária, lá na universidade. Então, a gente vai fazer esses estudos de psiconeuroendócrino, imunologia lá na universidade para a gente publicar esses estudos, fazer grupo de controle, comissão de ética, fazer tudo bonitinho para publicar isso, mas publicar, ou seja, os resultados do que a gente vai falar hoje. E não causa, não é causa do câncer, tá? Então, tudo que eu falar aqui hoje, então quer dizer que se eu não tiver aceitação, o perdão, aí eu vou ter câncer? Não. Não, nós estamos falando, hoje o tema é, não estamos falando da causa do câncer e nem da cura do câncer. Quer dizer, então eu não preciso de tomar químio, eu não preciso, eu posso só fazer isso? Não, também não, tudo bem? Pelo amor de Deus. Não estamos falando nem que esta é a causa e nem esta é a cura. Vamos abandonar a químio e vamos fazer só a psiconeuro. Não, tá? Não é isso. Então isso aqui eu já quero começar já tirando do caminho, porque, né, a ideia que vai corroborar com tudo isso daqui é para a gente ter um terreno fértil para o tratamento. Ou seja, vamos fazer a químio, vamos fazer todos os tratamentos oncológicos, porém há uma diferença brutal, gritante, quando a gente tem um sistema imunológico, a gente para de derrubar as natural killers, né? Ou seja, aquelas que fica matando as células, que a gente produz mais endorfinas, ou seja, quando a gente deixa o nosso corpo todo, que ele vai conversar com as células todas, né? O coração que manda para o pulmão que manda para o cérebro, a gente vai tirar já a ideia de que é o cérebro que comanda tudo. O cérebro está no corpo todo. E o segundo cérebro está no estômago, né? Gente, olha, é muito simples. O cérebro está no corpo todo, tá? Você tem os neurônios e no nervo vago, quando a gente vai estudar nervo vago, a gente entende que aonde está? Tá em tudo, cara. Tá em tudo, tá? Então, quando eu quero que vocês saiam daqui sabendo como que a gente altera isso. Como que a gente altera um grupo de ideias, informações do cérebro, para a gente alterar e a gente movimentar isso tudo e dar um campo muito mais colaborativo ao tratamento do câncer, tudo bem? Então, ele não é causador, tá? Ele também não é a cura sem os tratamentos oncológicos, tudo bem? Agora, quando a gente faz tudo junto, a gente tem um campo muito mais amplo para trabalhar com o paciente oncológico, tudo bem? Tá? Então já vamos tirar essas duas ideias é, bobas da frente, tá? Não vai me falar para nenhum paciente oncológico, não.
Vamos trabalhar a aceitação, não vai na químio, não. Pelo amor de Cristo, não fale uma groselha dessa, tá? Muito bem. Vamos lá. A primeira ideia que eu quero entender, a gente vai, eu vou, depois vamos até mandar esses slides para quem participou da palestra. Eu posso mandar esses slides aqui. Primeiro, eu nem vou me demorar nesse daqui do Descartes, que é só para a gente derrubar a ideia de que e o corpo, a mente são separados, né? Acho que um livro muito legal que a gente que tem do Damásio é exatamente isso, o erro de Descartes, né? Ou seja, o tratamento oncológico caiu nisso, caiu nessa ideia de vamos tratar só a máquina, vamos tratar só a parte física e a gente vai lá tratar realmente só o físico. Sim, então obviamente que na altura do campeonato, psiconeuroendocrinologia não nasceu hoje, tudo bem? Não nasceu hoje. A, tem a própria universidade que a gente fez a parceria lá em Londrina já estuda isso desde os 90, tá? Ou seja, é uma novidade? Não. Tudo bem? Não é. Então, ou seja, é, é, falar que, olha, a gente tem que trabalhar a mente, o corpo, mas tem que sair dessa coisa do achismo e entender exatamente sobre o que a gente está falando, o que, que é essa mente, tudo bem? Então vamos entender agora, na parte física mesmo, o que, que é que a gente está falando sobre isso. Então o primeiro autor aqui, o que eu gosto de trazer é a Pert. Hoje eu vou falar de uma forma bem leiga, tá? Para qualquer paciente familiar poder entender o que eu estou falando, tá? Então, assim, esses receptores opiáceos e essa rede peptídica, ó, esses dois, nós estamos falando assim, ó, de fechaduras e chaves, tudo bem? As chaves são específicas, tudo bem? Para entrar nessas fechaduras, que as fechaduras são os opiáceos, tá? Então, a morfina e a heroína são chavinhas que encaixam contra a dor nessas fechaduras? Sim. Então, o que essa autora entendeu? Bom, se a chavinha, né, a morfina, a heroína encaixam nessa fechadura, não tem por que o corpo ter criado uma fechadura e não ter a chavinha natural dela. Né? Essa é a primeira coisa. Tipo, se a morfina e a heroína encaixam nessa aqui, ela pensou, então deve ter uma chavinha natural. Por que esse corpo teria uma fechadura e não teria uma chavinha? Tá? Então, assim, esse é o primeiro pensamento dela. E aí ela foi entender que as endorfinas e as encefalinas são as chavinhas que vão encaixar aqui, esses peptídeos que vão encaixar bonitinho nessas opiáceos, que é a fechadura, que é o que? É o analgésico natural do corpo. Tá? Então, a gente vai entender que sim, existe um analgésico natural, existe, tem lá esse encaixe. Agora, como é que a gente produz essas endorfinas, né, essas encefalinas, tá? Entender o psiácio é entender isso, tá? A rede peptídica, elas que são as chavinhas, são cadeias de proteínas que circulam no sangue e nos líquidos de entre as células. Essas chavinhas não circulam apenas no cérebro, é apenas não, tá no pulmão, no coração, no sistema imune, tá no intestino, tá? Aonde que a gente tinha uma velha ideia de que o cérebro controlava o corpo, tá? Então, esses peptídicos, sei o que, são mensageiros. Esses mensageiros, o coração leva mensagens para o pulmão, leva mensagens para o cérebro, pode levar mensagem para o intestino leva mensagem para o cérebro. É só o cérebro que manda mensagem para o resto do corpo? Perde essa ideia, tudo bem? Essa rede peptídicas é exatamente isso, ou seja, um vai mandar mensagem para o outro, tá? Um vai mandar mensagem para o outro. É muito importante a gente entender. Eu vou dar várias caixinhas, depois a gente vai juntar, tá? Então a gente tem que entender agora que essas chavinhas, essas fechaduras, essas chavinhas e essa rede entre o corpo todo que manda mensagem entre o corpo todo. Tudo bem? Então, primeira informação. Segunda informação. Aí vem o Rossi. O Rossi, aí ele vem dizendo que toda essa rede ela vai mudar conforme o nível de informação que a gente tem no cérebro.
tá? Quem já estuda virtuologia, e eu venho falando, igual uma vitrola quebrada, a gente vai ficar investigando o desejo na virtuologia? Não. A gente vai ficar investigando o trauma, vai ficar investigando, né? Não. O que que a gente investiga? A personalidade, a estrutura da personalidade, para ver o quanto essa personalidade está estruturada, tá? E a gente pergunta, a grande pergunta, a grande investigação da virtuologia é a estrutura da personalidade, tá? Essa estrutura da personalidade, ela vai se compor com o nosso grupo de ideias. Um grupo de ideias, nossas informações vão formar essa personalidade? Vão. Então, com esta ideia, escuta o texto do Rossi, tá? Dentro da última década, uma das inovações em pesquisas mais excitantes da psicologia esteve na compreensão da memória e aprendizagem. E aí a gente já vai fazer um parênteses da importância que a gente vai estudar sobre o Kendall, tá? Sobre memória de longo prazo. O Kendall já traz essa ideia de, olha, aprendizado é memória de longo prazo. Ou seja, quando a gente cria uma memória de longo prazo, por isso que depois a gente vai trazer a neuroplasticidade do Kendall, né, do Eric Kendall, para entender o que o Rossi está dizendo aqui, tudo bem? Por isso que não dá para. A gente tem que ir ligando os autores, tá? Então vamos lá. Compreensão da memória e aprendizagem como um processo de crescimento orgânico. A gente vai voltar nisso. Animais experimentais em ambientes mais complexos e estimulantes parecem sintetizar proteínas mais complexas dentro das células do cérebro. Uma experiência de vida específica pode ser codificada na síntese de moléculas de proteínas específicas. Se nós extrapolarmos esses resultados, percebemos que os sonhos, assim como quaisquer experiência da vida real, frequentemente são experimentados da mesma maneira e, como tal, podem produzir uma nova síntese de proteína e uma nova estrutura dentro do cérebro. O quanto a gente fala sobre estrutura na virtuologia, essa estrutura do cérebro, a gente vai entender bem melhor isso hoje. Esta proteína e nova estrutura podem se tornar o núcleo de novos desenvolvimentos, então, na personalidade. Tá? Então, resumindo aqui, ele diz o seguinte: novos conhecimentos propõem que a interação entre os vários sistemas vá mais além, adicionando a participação de constelações endócrinas por meio do eixo hipotálamo hipofisário e as demais glândulas, de forma que tenhamos atualmente o que podemos chamar da psiconeuroendocrinologia. Cadê o Rossi para me terminar com o Rossi? Aqui o Rossi. A ideia central da psicobiologia de cura mente-corpo é a informação. Isso é muito importante a gente entender isso. E eu vou voltar em tudo isso, tá? Segundo ele, a consciência é um processo de transdução das informações por meio dos diversos sistemas componentes do indivíduo. Cada um dos sistemas tem seu código, que podem ser traduzidos para outro sistema. Quem não conhece a virtuologia, então essa é a estrutura do orgulho. Quando a gente fala do orgulho, da humildade, né? Ou seja, quando a gente fala de humildade e orgulho é a mesma coisa. Ou seja, a humildade a gente vai alterar isso daqui. Essas são as regiões no cérebro aonde quando eu falo orgulho no senso comum, cada um pode ter várias interpretações, né? Soberbo, status, essas expressões de fato saem do orgulho. Mas quando a gente olha para o cérebro, para o funcionamento, como funciona o orgulho? Esse é o X da questão. É aí que entra a virtuologia. Traduzindo um grupo de informações que alteram esses sistemas, essas redes, tudo bem? Então, quando a gente vai trabalhar a humildade no cérebro, por já entender até, já vou até adiantar lá, igual o Kendall diz, sobre neuroplasticidade, ou seja, como o nosso cérebro de fato aprende. Você pode escutar sobre humildade várias e várias vezes. Se você for só uma ideia, ele não fazer parte de fato ao seu funcionamento, ou seja, ainda não for uma memória de longo prazo, ou ainda ter ideias rasas, não profundas, sobre a ideia da humildade, o seu cérebro não tem essa memória de longo prazo, que ou seja, que vocês já viram como o Rossi diz, que é
alterando assim a estrutura da personalidade, tá? Então, literalmente um grupo de ideias, ou seja, a humildade é um grupo de ideias. A humildade é um grupo de ideias. Esse grupo de ideias vai alterar isso aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Vai. Vai alterar o funcionamento neurológico? Vai. Tudo bem? Então, quando a gente fala, então, eu coloquei aqui, para a gente já entender uma coisa que tem que ficar bem clara. Quando a virtuologia fala que humildade, perdão, aceitação, não podemos deixar essas palavras no senso comum. Essas palavras elas são só para ser mais palatáveis, mais fáceis para o cliente, para o paciente oncológico, para o preso, ou seja, para quem você está trabalhando. O técnico, né, o psicólogo, o psiquiatra, o virtólogo, ele tem que entender que são ideias que moldam o cérebro, tudo bem? Ou seja, então humildade é um grupo de ideias que altera um montão de coisa ali, vocês viram ali. Órbito frontal, ventromedial, dorso lateral, ou seja, eu vou alterar esse sistema, vou alterar todos esses sistemas, tá? Para quem nunca estudou neuro, e fica escutando, vai vendo vídeo aí nas internet da vida, nos TikTok da vida, toma cuidado com os caras que quer falar disso. E aí fala assim, a amígdala do cérebro, porque ela fica hipervigilante. Ó, gente, uma coisa são sítios, né? Sítios é assim, a pecinha, uma pecinha, tudo bem? É uma pecinha. A amígdala, o órbito frontal, o ventro medial, uma pecinha, uma pecinha. Uma pecinha não faz nada, entendeu? Não é assim que faz, que funciona o cérebro. O cérebro funciona em redes, em sistemas, tudo bem? Então, por exemplo, a via mesolímbica. Via mesolímbica é uma pecinha? Não, é uma via, ou seja, nós temos o tronco cerebral, núcleo accumbens, o pré-frontal, ou seja, vários sítios cerebrais, várias pecinhas que vão funcionar a partir daquele um grupo de ideia, eu tenho um estímulo lá fora, certo? Eu tenho um estímulo, então eu tenho uma cobra aqui na minha frente, eu tenho uma exclusão, eu tenho um abandono, eu tenho um abraço, eu tenho um beijo. Qual é o estímulo que eu estou recebendo? Esse estímulo vai bater aonde? No meu grupo de ideias. Receber um beijo para alguém pode ser afeto, tudo que eu queria, que gostoso. Ou pode ser uma proibição. E pode ser, eu vou ser punido por esse beijo. Porque eu não posso ser beijado. Depende do grupo de ideias, você está vendo uma ameaça ou você está vendo um afeto, um vínculo, tudo bem? Um beijo no rosto pode ser, depende do seu grupo de ideias. Ou seja, por isso que o Rossi está totalmente certo, não está? A sua personalidade ela é formada com o seu grupo de informações. O seu grupo de informações vai formar a sua personalidade. Rossi, nós concordamos com Rossi. Certo? Tudo bem? Então, se um grupo de ideias altera a nossa personalidade, existem um grupo de ideias mais saudáveis e menos saudáveis? Existem. Não é que legal entender isso? Entenda o seguinte: o que faz, a segunda pergunta, o que faz ele ser saudável ou não saudável? Como que eu calculo? Tem parâmetro para dizer, não é de cada um, não é subjetivo? Para cada um, essa ideia pode ser saudável ou aquela ideia pode não ser? Não, esquece isso, tudo bem? Porque qual é o parâmetro? O funcionamento humano, ele é um só. Nós temos 51 necessidades humanas, como o vínculo, contato físico, o conforto. A gente tem várias necessidades humanas. O seu grupo de ideias faz você funcionar bem com esse grupo de informações? Faz você funcionar como uma engrenagem com as suas necessidades humanas? Essa é uma pergunta muito técnica, muito matemática. Aqui sim saudável, aqui não, não é saudável. A vida não tem uma dinâmica? A gente querendo ou não querendo, não é de forma esotérica, não. A vida, ela tem certas regras, certas leis, certo? Que a gente pode querer dialogar, filosofar o que quiser, mas a gente tem controle sobre os resultados todos? A vida não é assim, vamos colocar no popular, a vida não é caos? Ou a gente tem controle total sobre todos os aspectos da vida? Nenhum acidente acontece, ninguém morre sem o meu aval. Se eu não deixar que morra, não vai morrer. Pronto. Se eu decido essas coisas.
Não, a vida é caos. A vida é a gente tem um controle das nossas ações, eu entro em movimento, então a gente tem um controle parcial sobre as coisas, né? A gente tem controle total das coisas? A vida é permanente ou as coisas são impermanentes? Não tem, as coisas não acabam? As coisas acabam. Então, a gente pode discutir o que for. A vida continua com as suas regras, com o seu funcionamento. Aí a pergunta é: o meu grupo de informações que moldam a minha personalidade, deixa eu funcionar bem com essas regras da vida? Eu funciono bem no caos? Pergunte para você mesmo. A minha personalidade, o meu grupo de informações funciona bem na impermanência? Funciona bem no movimento? Funciona bem, ou seja, tem várias regras na vida. Então as duas perguntas chaves é essa. Eu tenho 51 necessidades humanas, meu funcionamento, e aí como a vida funciona, as dinâmicas da vida. Esse grupo de informações faz eu funcionar bem com essas duas coisas? Pronto. Aqui a gente vai na virtuologia dizer que o indivíduo é funcional ou desfuncional. Fácil, né? Tá? Esse, quanto mais desfuncional, quer dizer, são grupo de ideias que não deixa ele funcionar. Contato físico. Contato físico é uma necessidade humana. Tudo bem? Mesmo com um desconhecido, a relação com desconhecidos é uma necessidade humana, inclusive, também. Eu posso apertar a mão de uma pessoa, ou se uma pessoa me tocar, tá tudo bem? Tem gente que você põe a mão, parece que o ombro vai cair, que ela faz assim, ó. Que ela não pode ser tocada, porque tem um pudor, tem um grupo de ideias sobre o pudor, sobre punições. Ela tem lá vários grupos de ideias que não deixam ela funcionar com a sua própria naturalidade, com o que é natural da própria necessidade humana. Entenderam? Quando a gente não atende necessidades, a gente tem sim uma perda não só da imunologia, ou seja, de todo as redes de neurotransmissores, de células, de neurônios, tudo isso é uma cadeia no eixo HPA, né, o hipotálamo, hipofisário, adrenal. A gente vai ter uma cadeia aí de impacto? Vai, vai. Lá na cadeia, a gente não consegue ter essa questão, não tem? Essa questão econômica, tem, a gente consegue algumas coisas, não consegue outras coisas, né? Mas do paciente oncológico a gente consegue muito mais? Consegue muito mais. Muito mais. Muito, mas muito mais. Certo? A ideia é que se a gente sabe que a gente altera tudo isso no paciente oncológico, e a gente aumenta muito a probabilidade de cura dele, se ele fizer tudo bonitinho lá, tá fazendo a químio, tá fazendo as coisas tudo. Se a gente aumentar, mexer com esse sistema hipotálamo, hipofisário, adrenal, se a gente diminuir o cortisol dele, se a gente aumentar ali GABA, endorfina, encefalina, se a gente aumentar tudo isso, a gente aumenta muito esse sistema imunológico, endócrino, e aí esse campo ele está mais preparado para receber, inclusive, a químio, sustentar e curar o câncer. Isso não é novo, gente, isso não é novidade. Não é eu que estou trazendo essa ideia, é a própria psiconeuroimunologia que foi eu que criei, não. Você é velho, já. Você já é velho. O que não tinha? Como? E o quê? Certo? Não tinha assim, mas qual é o grupo de ideias? É isso que não tinha se respondido ainda. Tá? Qual é o grupo de ideias que eu altero? Qual é esse grupo de informações que eu coloco lá e eu de fato mexo com esse eixo, com o HPA, que eu mexo com essas estruturas. E aí é que é onde vem a virtuologia, entendendo que humildade é uma estrutura de essas ideias que mexe com essas estruturas neurológicas, a aceitação, o perdão. Então a gente tem 13 virtudes estudadas para este combate, para melhorar este campo para o tratamento oncológico, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui na minha sequência. A inteligência está em cada célula do corpo. A psique se estende pelo corpo. Isso que é muito legal que eu acabei de dizer. Ou seja, é o cérebro agora que controla o corpo? Ou, na verdade, esta psique está no corpo inteiro? Ela está no corpo inteiro. Para Pert, a mente é um tipo de energia revigorante em termos da informação que percorre o cérebro e o corpo e permite às células conversar com umas com as outras. É o mundo externo conversar com todo o organismo. Muitas dessas moléculas mensageiras modulam processos psicológicos tais como memória, aprendizado, comportamento e
personalidade, junto com a biologia do metabolismo e do crescimento. Olha que interessante esse autor, tá? O Adler e o Cohen. A gente vai falar de três caras aqui. Ele vai falar também aqui do Kevin Tracy. Todo mundo conhece o Pavlov? Todo mundo conhece lá o condicionamento Pavlov do cachorro, né? Da saliva do cachorro. Ele fez isso com o sistema endócrino. Que ele fez? Ele pegou o ratinho e aí colocou com água com açúcar e colocou um remédio que supria a imunidade. Então ele pegava água com açúcar, o remédio que supria a imunidade e dava pro ratinho. De repente ele parou, ele tirou o remédio e só deixou água com açúcar. O cérebro do ratinho continuou produzindo a parte da imunidade, continuou. O que ele provou? O próprio corpo consegue produzir sozinho isso? Por condicionamento. Eu consigo alterar meu sistema imune sem precisar desse remédio? Cuidado que não estou mandando tirar remédio, hein? Eu não falei isso. Estou falando que o corpo consegue produzir, se condicionado isso, ele provou isso. Tudo bem? Então isso é muito legal, essa prova que ele fez, certo? Muito, muito legal essa prova que ele fez, tá? Agora deixa eu explicar sobre o nervo vago. Deixa eu voltar lá. Agora, indo pro Kevin Tracy. Vou até aqui, ó. O nervo vago tem uma linha direta anti-inflamatória. Quando o cérebro detecta que há inflamação excessiva no corpo, ele manda um sinal pelo nervo vago até o baço e os outros órgãos imunes. Lá, as terminações nervo liberam a acetilcolina, um neurotransmissor que encaixa em receptores do macrofagos e diz a eles: pare de produzir citocinas inflamatórias. O que isso quer dizer? Então a gente entendeu sobre as fechaduras, né, as chavinhas que se encaixam. A gente entendeu que o grupo de informações alteram a personalidade. Alterando essa personalidade, a gente altera os mensageiros que mandam para o corpo todo. O corpo todo manda, não é só o cérebro que manda para o corpo, ou seja, o corpo manda um para o outro também esses mensageiros. Perdão. Tá? Esse nervo vago, ele vem, né? Ele passa desde o cérebro aqui do pescoço, desce até lá embaixo. Ele comunica praticamente o corpo todo. Ele comunica o corpo todo. E depende do que você mais repete, se é medo ou se é segurança, se é vínculo ou abandono. Ele vai alterar todos esses mensageiros para o corpo todo? Ele vai alterar. Ele vai ter impacto direto no sistema imune. Tudo bem? Essa mensagem que a gente viu que o Tracy manda do nervo vago, ela para de mandar essa mensagem, ou seja, ela não vai mandar a mensagem do pare, entendeu? Então, todos esses grupos de ideias que a gente vai corroborando, entendendo medo, abandono, insegurança, dúvida, preocupação, tudo isso faz com que toda essa rede inteira tenha um impacto direto no sistema endócrino e na imunidade. Bizarramente, isso já está provado. Quando um paciente oncológico recebe uma notícia, alguém aqui já é paciente oncológico? É ou já foi, né? Como que é receber a notícia? A primeira ideia que o nosso cérebro recebe é sobre morte, né? Óbvio, né? A primeira ideia que está vinculada a câncer né, não tem cura, é difícil, é sofrido, é até um pudor de falar sobre câncer, né? Porque ela vem com uma ideia embutida, não vem? Quem já estudou aí ou a virtologia ou o próprio Jung, o que é um complexo? Um complexo não é um aglomerado de informações em volta de um tema? Então o seu cérebro vai reagir conforme o complexo, ele vai funcionar. Lembra daquele grupo de informações que o Rossi falou? Então a gente já tem um grupo de informações em relação ao câncer. A palavra câncer, ela tem um grupo de ideias, não tem? Por que a gente treina responsabilidade e individuação no cérebro do paciente oncológico? Para ele não cair em ganho secundário. Então, um paciente que treina a responsabilidade, quando a gente treina a responsabilidade no cérebro, a gente está treinando esta via que vai bater no núcleo accumbens, vai bater na ínsula, no ventromedial, no órbito frontal, dizendo assim, ó, como é que eu ganho recompensa? O que compensa? Tá? Ele vai dizer assim, compensa eu mesmo entrando em ação, eu mesmo fazendo. A gente vai mudar para responsabilidade. Vou aceitar o afeto do outro sim, mas não é porque eu tô doente. Vou aceitar porque essa pessoa me ama, que legal.
É, ó, ela vai trocar, mas só troca com essa estrutura neurológica. Você entender? Quando eu falo de responsabilidade, eu estou falando de uma estrutura neurológica, tudo bem? Então, essa estrutura neurológica da responsabilidade vai tirar o indivíduo da posição do me proteja, cuida de mim. Dá para um paciente oncológico ficar nessa posição? Do ai, cuida de mim, me protege, o outro protege, ou, cara, eu tenho que me proteger, eu tenho, e aí vem também, por isso que são 13, né? Uma só não faz verão, uma virtude só não faz verão, ou seja, eu também quando agora eu não consigo, eu preciso pedir ajuda. Quantos pacientes a gente não tem que tem um orgulhoso pra caramba e se sente mal de ser acompanhado na químio, olha, você tem que, cara, alguém tem que te levar, alguém tem que te buscar. Ah? Olha, eu tô perdendo cabelo. Como é que teu orgulho, a tua vaidade lida com isso? Na sua imagem, no seu reconhecimento, isso bate no paciente oncológico? Tem gente que nega, fala assim: ah, eu não vou fazer o tratamento, prefiro morrer, mas eu vou ter os meus últimos dias com prazer, com cabelo saudável, porque eu não quero, eu não estou disposto a ser dependente do outro. Eu não estou disposto a passar esse nível de dor, não estou disposto a passar por isso aqui. E ele nega a vida, ele prefere negar a vida do que depender de alguém, entendeu? De perder cabelo ou tirar uma parte do corpo, né, como o seio da mulher. Trabalhei no hospital logo no começo de carreira, lá em São Caetano do Sul. Eu formava grupo, né, para receber os pacientes oncológicos. Eu tinha um grupo só de mulheres que tinham o câncer de mama, tiraram o seio e aí tinha que trabalhar tudo. Todo o problema era sobre o feminino, sobre o próprio corpo, sobre a relação com o outro no corpo, relação com o marido. Todo. No final das contas, quem estuda o orgulho, né, tudo sobre identidade, dois temas, identidade e a relação do olhar do outro. Vai bater nos dois aqui, ó. Se eu tenho mais maturidade sobre a minha própria identidade. Então, uma identidade que não está bem formada. Porque todo aquele grupo de ideia está todo ferrado lá. Os mandatos de vida lá, sobre a construção da personalidade. Ela já não tem boa construção de personalidade. Sobre identidade. Ela não consegue se apropriar daquele seu eu profundo. Ela vive ainda uma persona. A persona, ou seja, a minha personalidade é a partir do olhar do outro e não do meu self. Essa pessoa tira um seio, ela tá preparada para isso? Não tá, não tá. Ela pira, porque se a imagem dela já é uma persona, se a relação com o mundo é a partir do mundo e não a partir dela, essa pessoa se apropriou da própria identidade? Não, não. Então, assim, isso é um problemaço, um problemaço. Então, no paciente oncológico, a gente tem que trabalhar muito essa questão também, entendeu? Quem vai combater? Qual é a estrutura neurológica, qual é o grupo de ideias, de informações que vão alterar essas estruturas? Aqui a gente chama de humildade, né? Vamos voltar aqui, para quem não conhece o que é o orgulho. Posso voltar no slide daqui a pouco para vocês verem ele de novo lá? Todo o vento medial, ortofrontal, dorso lateral, não é? Mas vou dar uma simplificada nesse trem todo. É assim: nós temos um registro biológico de milhões de anos que em grupo a gente sobrevive. A gente só sobrevive em grupo mesmo. Você estava lá no fogo, lá antes do fogo, nas cavernas lá. Se você estivesse sozinho em grupo, quem sobrevivia? Quem estava em grupo, tudo bem? E assim foi. Quem tinha um exército, aí veio os medievais, ou seja, ano a ano, milênio a milênio, quem tinha um exército maior sobrevivia. Quem tinha uma vila maior sobrevivia. Ou seja, quem tinha mais grupo e mais poder dentro do grupo sobrevivia. Então, quem era o líder, o rei, o xamã, esses caras sobreviviam mais do que quem não tinha poder? O seu cérebro tem quantos milhões de anos nesse registro? Em grupo eu sobrevivo e quem tem importância sobrevive. Então, é um registro biológico muito velho, muito velho. Tá? Então, importância é igual a sobrevivência para o seu cérebro. Tá? Grupo, pertencimento é igual a sobreviver. Esse pertencimento agora é simbólico, ou seja, no mundo. O que te dá pertencimento? Você ser bonito, você ter dinheiro, você, ou seja, tantos simbólicos no mundo, tá? Você ter dominância, ou seja, você ter controle sobre o outro. Todos esses simbólicos trazem uma ideia de que se eu tiver isso, eu sobrevivo. E todos eles giram em volta de uma ideia que é
importância. Quanto mais importante eu tiver, mais o grupo me aceita, mais eu sobrevivo nesse grupo, tudo bem? Quanto menos importante eu for, mais o grupo não vai me querer, menos eu sobrevivo nesse grupo. Isso é fácil de entender, tá? Quando o paciente oncológico, ele não quer, por que que você acha que ele não quer pedir ajuda? Porque ele é orgulhoso. Por que que ele não quer? Ele não quer passar por estar feio, perdendo cabelo, debilitado. Ele tem alguma importância? Não, ele perde. A doença no cérebro dele, ele perde. Tudo isso, a gente tem um excesso de concentração de cortisol. Tem que entender, quanto mais orgulhoso, na prática, você tem mais produção de cortisol. Esse excesso de produção de cortisol, ele destrói os neurônios, tá? As conexões sinápticas. Aí a gente tem um agravante. Aí eu tenho o paciente oncológico e a depressão. Então, quanto mais cortisol, o excesso de cortisol leva à depressão? Leva. Esse excesso de cortisol vai bater no sistema imune? Vai bater no sistema imune. Tudo bem? Ah? Então, por que que eu tenho que trabalhar o primeiro eixo de todos? Eu tenho que trabalhar o orgulho. Ou seja, dane-se a imagem que eu tiver, se eu perder cabelo, se eu depender dos outros, que se foda. Se eu entrar nesse lugar aqui, ó, primeiro item, eu já não vou produzir esse cortisol, eu já vou. Um monte de coisa vai acontecer. Um monte de coisa no cérebro vai acontecer. Segundo, o que você vê? É um texto muito corrente de todo paciente oncológico. Por que comigo? E aí ele briga com Deus, tanta gente ruim, e eu sou tão legal, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, vai bem eu. Ah, aí tem dois caminhos, né? Ele começa a se culpar mesmo. Ah, então ele pega todas as merdas que ele fez na vida e ele acha que ele está sendo punido por aquilo. Então, assim, poxa, realmente eu roubei aquele sorvete do meu colega na escola e eu fui um mau filho. E aí ele entra no loop, assim, de tudo que ele já fez de ruim na vida e ele está sendo punido por aquilo, entendeu? Tá? Ou ele não se conforma, ele não entra na culpa e aí ele faz o inverso. Tipo, eu não tenho culpa nenhuma. Por que que eu estou sendo punido? Então, ou ele aceita a punição, aquilo como uma punição mesmo, é isso aí, eu tenho que ser punido mesmo, ou um inconformismo. Por que estou sendo punido? Essas duas coisas vão fazer o que com o cérebro? Vão acabar com o seu sistema imune, vai bater bem exatamente no eixo HPA. Tá? E aí vai ter uma alta produção de cortisol, vai entrar em depressão, tá? Vai bater no sistema imune, e aí o câncer vai fazer isso aqui, ó. Vai ser super veloz. Vai fazer assim, ó, vlau, tá? Então a não aceitação, o orgulho e a aceitação é os dois primeiros que tem que trabalhar com o paciente oncológico. É os dois primeiros, assim, ó. Para aquele cérebro entrar e para, ó. Por que você tá com câncer? Já aceitei, tô com câncer, né? Então eu tô. Eu tô questionando. Por que se eu sou culpado, se eu não sou, se eu estou sendo punido ou não estou. Essa ideia é uma ideia a se questionar. O paciente oncológico tem que questionar isso. Ou simplesmente entender. Tô, né? Eu tô, né? Médico, eu tô? É isso aí mesmo? É. Então é isso aí. Então eu já tô já. Então agora vamos pra frente, né? Agora vamos pegar esse trem agora. Aí vem perseverança, otimismo. Você entendeu que assim, é um grupo de 13. Esse grupo de 13 vai estruturar aquele grupo de 10 com aquela personalidade a proteger esse eixo HPA do cérebro, não produzir o cortisol, produzir as chavinhas certas, como os analgésicos naturais do corpo, aumentar a imunologia do corpo no sistema endócrino. Eu consigo mexer em tudo isso com essas 13 grupos de ideias? Consigo. Entendeu? Então, se a gente cuidar desses 13 grupos de ideias no cérebro, mais uma gestão das 51 necessidades, eu tenho o resto é com o médico. Tudo bem? O resto é com o médico. Se eu entregar essa gestão de 51 mais essas 13 aqui, ó, estruturas, aquele cérebro, ele está. Olha, se não for curar o câncer é por causa daquele câncer que é muito agressivo mesmo e que não deu. Porque, olha, se tem uma chance, nesse campo que eu acabei de apresentar, vai curar. Vai curar. É só fazer lá sua químio, fazer o seu trem que fazer, faz lá tudo que o médico está mandando, na sequência. O resto, a gente não tem controle. Não, a gente não tem controle. Mas sobre isso você tem controle.
Você tem controle em treinar a sua aceitação, você tem controle de treinar a sua responsabilidade, você tem controle de fazer gestão de necessidade, sim, você tem controle de não ficar pedindo amor pela dor, você tem controle dessa porra, tá? Tem controle disso, você tem que ser duro com o paciente oncológico nessa hora, entendeu? Você é responsável por essa parte, senão ele fica culpado também do câncer. Não, você não é responsável pelo todo. Você não é responsável pelo todo. Mas por esta parte você é criatura, entendeu? Não pode ficar tratando como coitadinho, entendeu? Ah, cuidado para não falar, você é responsável pelo câncer, vamos falar um trem desse, você é responsável pela doença. Não faz isso, porque ele vai entrar em culpa, aquele cérebro, numa puta autossabotagem, vai começar a produzir cortisol, hipervigilância, vai dar uma merda do cacete. E não é verdade. E pior, não é verdade, certo? Não é? Esquece isso. E por isso que a ideia do o não perdão, rancor, é o que traz câncer. Primeiro que não tem provação científica nenhuma sobre isso, tudo bem? Pode ver que eu só ensino quando eu tenho certeza e provação disso. Tudo que eu estou ensinando aqui já é provação científica, tudo bem? Já temos isso aqui provado. Agora, o não perdão, o rancor causou câncer. Isso adianta alguma coisa? O que vai trazer essa ideia? Ih, então foi culpa minha. Então fui eu que causei meu câncer. E se eu que causei meu câncer, o que o cérebro dele vai entender? Ele tem que pagar por isso, entendeu? E aí ele vai entrar nessa estrutura, vai produzir o cortisol, vai matar o GABA, vai produzir menos endorfina, ou seja, vai ter aquele campo endócrino todo cagado, entendeu? Então, cuidado para vocês não às vezes falarem certas ideias, porque lembra assim, ó, o cérebro ele não fica com uma ideia e para nela. Ele tem mecanismos, tá? Vários mecanismos, tá? Quem já estudou aí o inconsciente booleano sabe do que eu estou falando, tá? Então, por exemplo, uma ideia. O sucesso só depende de você. O que vai acontecer com esse cérebro quando ele fracassar em qualquer coisa? Eu sou o culpado, certo? É simples. Então, se eu não estou rico, é minha culpa. Se eu não sou gostoso, é minha culpa. Se qualquer nível de fracasso, eu sou o responsável. É verdade? Não tem a vida, não tem as outras pessoas, não tem o sistema econômico, não tem milhões de fatores para o sucesso? Tem milhões. Você colocar nas costas do fulano que, ó, só depende de você. É uma crueldade, é uma sacanagem do caralho. Tudo bem? Só que aquele cérebro, ele vai reagir conforme aquele grupo de ideias. Entendeu? Ah? Então, por isso que quando a gente dá uma ideia, olha, o câncer vem do rancor. Bom, se eu tô com câncer, logo eu sou rancoroso, eu sou o culpado, tem que pagar por isso. Entendeu o que é? Uma ideia, a ideia faz. Então, se eu sou isso, logo, o cérebro sempre completa o pensamento, entendeu? Ele sempre vai completar, é uma rede de pensamentos, tudo bem? E essa rede de pensamentos, sendo pensada, pensada, repetida, 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 vai criar uma micro-rede neural, ou seja, uma memória de longo prazo, e ela vai participar da sua personalidade, entendeu? O sistema SARA, o SN, é muito importante a gente entender sobre repetição, não só para criar memória de longo prazo. Tem um sistema no cérebro que a gente, com tudo isso, a gente vai alterar. Que é são três sistemas. Vocês entenderam que uma partinha do cérebro, a amígdala, ele é um sítio, né? A via mesolíngua, então a gente está falando de um sistema, né? São vários sítios cerebrais, tudo bem? Tá? Esse sistema Venom, ele é o quê? São três sistemas juntos, por isso que a gente chama de uma rede tripartite. Essa rede tripartite é o quê? São três sistemas funcionando, tudo bem? Que é o DMN, o SN, que é a rede de saliência, e o frontal, tá? Que é a função executiva, que é flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e adaptabilidade. Essas três redes, elas trabalham juntas, elas vão se alterando conforme o meu grupo de ideias, conforme o que eu percebo do mundo, como eu percebo do mundo, e elas vão alterando como é que eu vou reagir a isso, tá? Ela vai alterando. Então, junto com isso, nós temos o sistema SARA. Então, para quem não ouve falando do sistema SARA, ele é bem simples. É assim, quantas informações nós estamos tendo aqui, agora, nesse momento? São bilhões de bytes de informações acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou sentindo um cheiro, eu estou escutando um som lá fora,
eu estou sentindo o texto da minha roupa, eu estou sentindo, são muitas informações que eu estou recebendo nesse segundo. Se o meu cérebro levar a consciência, a minha função executiva, se eu pegar todas as informações e levar a esse estado de atenção, o pensar sobre o pensamento, levar a consciência, todas as informações, o meu cérebro entra em colapso. Tudo bem? Não é possível esse movimento. Então, a rede SARA, esse sistema reticular, ele vai eleger que informação ele leva à consciência. E a gente tem que entender como que ele faz essa seleção. Como que o sistema SAR diz isto é importante e isto não é. Ele tem uma rede moral? Não. Isto é mais bondoso, então eu vou levar a consciência. Isso é mal, isso é malvado, eu não vou levar a consciência. Isso faz bem, isso é saudável, isso não é saudável. Ele tem esse sistema? Não. Tudo bem? Ele não faz. Como é que ele elege o que é importante para você? O que você mais repetiu. O que é você repetiu, o seu cérebro entende. Então isso é importante. Bem simples, né? Se você repetir demais, as pessoas são más, as pessoas são más, as pessoas tudo filho da puta. É isso mesmo, tudo traidor, as pessoas tudo puxa o tapete. Eu repetir. Numa cena que eu olhar o comportamento de uma pessoa, o que eu vou perceber? Porque tem várias coisas que eu vou perceber na reação de uma pessoa, não vou? Eu posso perceber que, puxa, ela estava nervosa daquele jeito porque ela está com o filho no hospital. Ou porque, nossa, será que ela brigou em casa? Olha, você vê que ela estava sem almoçar, ela estava com fome. Tem um monte de informação ali. Mas eu vou perceber, olha, não dá para confiar nela que vai puxar meu tapete. Porque minha mãe, meus amigos ou meu marido ficou enchendo minha cabeça e eu mesmo que repetindo que as pessoas não são confiáveis, as pessoas não são confiáveis, as pessoas não são confiáveis. Então, naquele grupo, numa cena, com um monte de ideias, o que eu vou perceber? Ó, não dá para confiar nela. Porque eu percebi um item que eu mais repeti pro meu cérebro. Eu percebi no amor ao próximo, do não julgar. Eu percebi outros. Não, porque eu treinei o meu sistema SARA no que eu mais repeti. Por que a gente fica treinando lá nas virtudes o raio da aceitação? Fica lendo isso 3 vezes por dia, 14 dias, essa bendita afirmação. Por quê? Que eu tenho que repetir aquelas palavras para o meu sistema perceber o mundo a partir daquela ideia. Olha, eu aceito receber amor e não do meu jeito. Legal. Então, quando alguém te der amor, que não é no formato que você queria, eu vou perceber. Tipo, nossa, olha, ele me emprestou a caneta de cara feia, mas eu saquei que ele gostou de mim. Eu saquei que ele é bacana. Ah, não, eu queria que ele me desse um sorriso, viesse até mim e me desse um abraço, porque eu elegi que só dessa forma é que as pessoas eu vou receber o amor. Eu elegi. O meu sistema Sara vai perceber as outras informações? Não. Essa questão desse sistema SARA tem uma, uma experiência que eu vivi que eu já até comentei, que eu fiz 6 meses de químio, e toda vez que eu ia para químio, eu sempre dizia, vai tranquila que você está tomando cura, você está tomando cura, você está tomando cura. Eu passei pelos 6 meses sem ter nenhum efeito colateral da químio, nenhum. A não ser a É, queda de cabelo, que eu não me importava, e e eu é me isso. achei linda, Isso mas aí. esse repetir, eu estou tomando cura, fez toda a diferença na hora do efeito colateral. Faz Entendeu? total. Faz total. Ó. Lembra que eu falei que a concentração de cortisol ela vai matar conexões sinápticas? Lembra que eu falei disso? Tá? Ela vai entre os neurônios do hipocampo e os neurônios do córtex pré-frontal, que vai matar esses neurônios. Por que é tão importante entender que nesse hipocampo e nesse pré-frontal, quando é um nó que a gente fala, né, na neuro? Porque eles regulam o desejo de viver e da tomada de decisão. O desejo de viver está nesse córtex pré-frontal. Quando a gente tem uma alta produção de cortisol, a gente mata esses neurônios do pré-frontal, ou seja, a gente tem menos desejo sobre a vida neurologicamente. Sim, entendeu? Porque é muito importante.
Entendam isso. O desejo viver. Quem decide viver? O seu instinto de sobrevivência? É a amígdala? É o hipocampo? A ínsula? Não, não. É o córtex pré-frontal. Quando a gente tem autoprodução, a gente mata a neurônio ali. Quando a gente mata a neurônio ali, a gente tem menos desejo sobre a vida? Tem menos força de desejar isso? Claro. Neurologicamente, entendeu? Tá? Então, quanto mais a gente estimular, menos a gente produz cortisol, mais endorfinas, encefalinas. Opa, meu cérebro vai desejar mais a vida? Vai desejar. Isso vai ter um efeito no sistema imunológico, no eixo HPA, vai. Você vai ter um campo físico mais propício ao tratamento? Muito mais. Tudo bem? Muito, muito, muito maior. É muito importante entender isso, gente. Entender o que, então eu tenho que alterar o grupo de ideia. Entendeu? Então é uma cascata, né? Entenderam do eixo HPA, aquele que produz o cortisol, entenderam as fechadurinhas, as chavinhas, entenderam tudo o grupo de ideias que vai alterar esta personalidade, que vai alterar o sistema neurológico. Ótimo. Então entenderam um ponto-chave, que é onde eu quero entrar agora. Que o Eric Kandel, o ganhador do Prêmio Nobel, nos traz uma coisa muito importante, que é sobre, olha, esse grupo de informações, sim, altera a personalidade. Mas esse grupo de informações só altera a personalidade quando ele é uma memória de longo prazo. Vocês entenderam um monte de coisa aqui, não entenderam? Ótimo, memória de curto prazo. É uma proteína que vai lá, que produz memória. Então ele diz o seguinte: aprender é criar memória de longo prazo. Essa frase ela é muito grande, ela é maior do que parece. Tá? Então, ou seja, o meu cérebro, ele só vai criar personalidade, eu vou funcionar no mundo, e uma estrutura neurológica só vai funcionar quando criar memória de longo prazo. Tudo bem? Tá? Então, a pergunta é como que eu crio memória de longo prazo? Porque não adianta falar de aceitação e achar que é muito legal, mas eu não tenho todo o grupo de ideias sobre e não crio a neuroplasticidade para criar memória de longo prazo sobre aceitação. Vai ficar para inglês ver, ou seja, só da boca para fora e o seu cérebro ainda vai mexer naquele eixo HPA, vai produzir cortisol, vai bater, toda a rede que a gente acabou de falar, tá? Então, como que essas as 7 coisas que a gente tem que fazer para criar memória de longo prazo? Ele diz que, primeiro, a gente tem que ter literalmente o conhecimento sobre, tá? Então a gente tem que ler, estudar sobre, tá? Neste momento que a gente estiver lendo, estudando sobre aquele tema, então eu vou lá ler a aceitação. Eu tenho que ter realmente uma atenção plena, tá? Ou seja, eu estou escutando barulho lá fora, eu estou pensando em outra coisa, estou lendo displicentemente, sabe displicente? Estou lendo ali, pensando na morte da cabrita, preocupado com a conta. O seu cérebro não vai aprender dessa forma. Ele tem que tirar um momento e dizer: vou aprender sobre aceitação agora. E eu vou prestar atenção, essa atenção plena, eu vou estar ali no momento presente sobre aquilo. Ele diz que só dessa forma a gente cria memória de longo prazo. Segundo, a gente, além dessa atenção plena, desse conhecimento e atenção plena, a gente tem que ter uma experiência sobre. Tá? Então, poxa, eu vou ser humilde, vou trabalhar a humildade. Puta, eu tenho que ter uma experiência. O cara buzinou lá no trânsito, meu cérebro naquele momento eu vou dizer, deixa pra lá, eu sou humilde, sou mó legal, opa, deixa pra cá, ou eu vou participar de uma experiência. Então, tem vários exercícios que a gente pode jogar na nossa experiência. Tem vários exercícios, já todos programadinhos que a gente já criou já para colocar a experiência de cada estrutura neurológica, certo? De cada virtude. Depois disso, a gente tem que ter reflexão sobre, porque a reflexão vai mexer muito com o sistema DMN. Qual a diferença, por exemplo, entre o tédio e a introspecção? Para quem não conhece a rede DMN, sabe quando a gente desliga a consciência? Sabe quando a gente não está pensando em nada, a gente não está no controle do pensamento? A gente não está pensando sobre o pensamento, não está nessa metafísica. A gente está solto, está lá pensando em nada. Aí começa a vir pensamentos sozinhos, não começa? Que a gente chama que é uma rádio. Uma rádio começa a tocar. Uma rádio começou a tocar ali. Esta rádio é a DMN. Tudo bem? Esta rádiozinha vai contar que história? Registros autobiográficos,
essas memórias da sua história, da sua vida, traumas. Normalmente, quando ela não tem ali, ela tem mais memórias de ameaças, ela não tem uma rede saudável. Entrar nessa rede DMN é um pavor. Por isso que o tédio é apavorante, né? É muito por isso que as pessoas não conseguem ficar no tédio. Elas vão para onde? Para o entretenimento. Por que que serve o entretenimento? Para mim não deixar eu escutar essa rádio. Por isso que a gente fica lá no TikTok e vendo alguma coisa, e vendo um jogo, e põe uma música. Para mim, não deixar o meu cérebro pensar. Quando ele pensa e tá com essas ideias todas desestruturadas, ele vem, tá? Quando eu vou refletir de fato, refletir quer dizer, eu estou no comando. Essa rede DMN é sem comando, certo? Ela tá tocando sozinha, não tá tocando sozinha? Tá tocando sozinha, a DMN tá tocando sozinha, tá? Quando eu estou no comando dizendo, não, eu vou pensar sobre, mas uma reflexão. Aí o Kendall diz que neste momento eu também estou alterando esses registros da rede DMN. Então eu estou mexendo também com a rede saliência, com o frontal, com as funções executivas, e também estou mexendo com o DMN, ou seja, é tripartite. Essas três áreas vão ser mexidas. Então, por isso que a reflexão de um tema guiado, vou pensar sobre humildade. Então tá, tem um texto, você lê todo o texto da humildade, ou seja, é um pensamento direcionado, certo? Então é diferente do tédio. O tédio não é direcionado, agora, a reflexão é direcionada, como a meditação, mindfulness. Só que quando você reflete, aí você faz tudo, aí você repete, 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 repete. Quando você faz isso, o aprendizado, junto com a atenção plena, com a fala alta, a fala em voz alta, a escrita, tá? Não pode deixar de escrever e falar em voz alta. A voz que o seu cérebro dá mais atenção é a voz do dono, tá? É a voz do dono do corpo. Ele vai dar muito mais atenção à sua voz. Então você pensar, eu sou a virtude em forma de aceitação. Eu aceito as coisas não terem no meu controle. Você está pensando. Agora, você falar, verbalizar isso em voz alta é mais forte para o seu cérebro? Para criar neuroplasticidade? É. Tem que ser em voz alta. Escrever, a caneta, assim, ó. Escrever. É diferente de você digitar, de você falar. O cérebro, ele vai entender isso, que esse trabalho tem mais valor, é mais importante, ele vai registrar aquelas informações como importantes, tá? A escrita à mão. Quando eu falo em voz alta, escrevo à mão, faço reflexão, faço exercício prático, leio sobre aquilo, ou seja, informação num vídeo ou numa leitura, e repito, 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 repito. A minha rede SARA, a DMN, a SN, todo esse trem está criando memória de longo prazo para esse trem todo funcionar de outra forma? Então não adianta tratar com o paciente simplesmente dizer, você tem que aceitar. Ele vai dizer, entendo, eu tenho que aceitar. Vou dizer só vou ler o texto todo com ele, passar o vídeo de uma aceitação. Ele vai falar, nossa, eu tenho que aceitar mesmo. Ele só tem uma ideia, uma memória de curto prazo sobre aquilo. E não é ainda a personalidade dele. Entendeu? Que só a memória de longo prazo é que faz parte da personalidade. Então ele tem uma ideia, ele entendeu sobre aquilo, ainda não é memória de longo prazo. Aquilo pode causar o que nele? A personalidade dele não vai estar ao contrária da memória de curto prazo? Não são ideias contrárias? Aquilo pode causar culpa. Caramba, eu devia aceitar, né? Só que eu ainda não aceito. Qual é o sentimento? Eu sou um merda mesmo. Entendeu? Eu sou culpado dessa porra mesmo. Entendeu? Então, por isso que esta nova ideia, ela tem que ser trabalhada com responsabilidade, com memória de longo prazo. Senão é melhor nem falar. Tá? Porque vai haver uma distância entre a personalidade do indivíduo e o que ele está começando a entender. Tudo bem? E o que ele entendeu ali. Aquilo pode dizer, nossa, eu sou o responsável mesmo, nossa, eu não consigo fazer isso, nossa, eu não presto para nada mesmo, nossa, e aí vai. Piora, isso piora, isso piora, isso piora. Tá? É muito importante entender isso.
Tá? Então entenderam que, né, a psique que muda o sistema nervoso, que bate no sistema endócrino, assim que bate então de fato no sistema imunológico. Isso que a gente falou bastante. Aqui o eixo HPA, né? O tálamo vai liberar o CRT, depois vai bater na hipófise com o ACTH, e aí que o córtex adrenal vai liberar o cortisol. Para a leigo entender, ou seja, aquele grupo de ideias, alta produção de cortisol. Agora, falando de necessidades, aí fica a dica, né? As 13 virtudes e as necessidades não é só o paciente oncológico que tem que trabalhar. Quem que tem que trabalhar? Toda a rede de apoio dele e ele. É simples de entender, tá? Simples, tá? Aquela rede de apoio pode vir a ter um ganho terciário, por exemplo? Pode. Lá, olha, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho que cuidar dele. Eu não posso porque eu tenho que levar ele no médico. Eu não posso, ele tem um ganho. Ele tem um ganho de importância. Eu que levei meu pai por um ano na químio. Olha que importante que você é. Parabéns, cara, porque você fez o papel de um filho, caralho. Entendeu? Entendeu? Nossa, parabéns por você fazer o básico, o animal. Entendeu? Mas as pessoas se enobrecem por ter cuidado de um paciente oncológico. Isso traz importância a elas, reconhecimento a elas? Traz. E se o paciente se curar? E se este ganho, esta importância, for a única importância que essa pessoa tem? Ela vai querer que esse paciente se cure? Ela vai falar conscientemente que sim, que é o que ela mais deseja, certo? Mas não é verdade. Porque o instinto de sobrevivência dela vai dizer: eu só sou reconhecido a partir dessa doença do outro. Então é importante que esse familiar também esteja saudável mentalmente, que ele também trabalhe a responsabilidade, a aceitação, a humildade, que ele também no cérebro dele não queira mais ganhar aquele reconhecimento e tenha mais amor ao próximo do que reconhecimento. Pronto, se eu mexer isso nessa estrutura daquele familiar, vai mudar a relação? Vai mudar a relação, tá? Vai mudar o dia a dia, vai mudar, tudo bem? Então, ele não pode ter ganho de reconhecimento, de importância por o cuidador. O cuidador não pode ganhar por isso, o reconhecimento e importância. Mas não é de não dar, entendeu? Não é que você não vai dar o reconhecimento para ele. É ele que não vai desejar. É o cérebro dele que tem que estar maduro de não ficar buscando este reconhecimento, de não buscar essa importância. Por isso que é importante entender ganho secundário e ganho terciário. Tá? O ganho secundário do paciente e o ganho terciário do cuidador. Né? Eu tenho um ganho a partir da dor do outro. Eu tenho um ganho a partir da minha dor. Ganho secundário a partir da minha dor. Ganho terciário a partir da dor do outro. Tá? Esses dois tipos de ganho que a ínsula, né, do cérebro vai entender junto com o frontal, vai dizer o ganho compensa ou não compensa. Entendeu? Ah, isso compensa. Ele vai lá buscar ele vai buscar aquele ambiente. Vai provocar aquele ambiente. Vamos lá para as necessidades. Eu prometo que eu vou terminando. Então, as necessidades, olha, para quem nunca viu, a gente tem 5 grupos, tá? Conforme essas estruturas neurológicas, deixa aqui um cérebro mais evoluído e mais primitivo, né? Ou seja, se eu tenho um grupo de informações, aquele grupo de informações, eu tenho poucas informações. Nunca fui na escola, eu não fiz o colegial, colégio, nada. Também nunca fui numa religião. E todas as ideias que me passaram eram ideias bem primitivas. Eu tô lá no primitivo, certo? Então, então quer dizer que eu tenho doutorado? Quer dizer que eu tô no grupo 5? Não, não, não. São aquele grupo de ideias todos que a gente falou das virtudes da humildade, da responsabilidade, essas estruturas neurológicas, mais informações também sobre tudo, é que vão alterando esses grupos, tá? E conforme essas faixas de evolução, ou seja, evolução tem nada a ver com espiritualidade, entenderam, né? São estruturas neurológicas com mais informações e informações mais saudáveis. Mais informações não é só mais informações, é mais informações e mais saudáveis, tudo bem? Lembra do que eu falei de ser funcional e disfuncional? É mais ideias que me deixam mais funcional. Eu vou alterando o meu grupo também de necessidades, tudo bem? Então, o grupo 1 é o mais primitivo, então aqui pode ver que a gente não coloca o estimular, mas é não ferir, não fira, não vai ferir o orgulho, a importância, mas eu posso estimular
a importância do indivíduo? Não, não, entendeu? Aqui, esse grupo a gente não estimula, tá? Proteção ao grupo, confiança e credibilidade, ou seja, a falta, que é o desejo, a transferência, tudo isso é a solução da falta. Eu vou incentivar isso? Não. Mas eu posso ferir isso? Não também, porque o cara não está preparado, ele vai surtar, tudo bem? Ah, então, aqui sim, aqui a gente já vai começar uma regulação. Então, todo paciente oncológico e o familiar, o cuidador, tem que cuidar disso daqui. Um ambiente limpo, higiênico, tá? Ele tá 3 dias sem banho. Não, vamos tomar banho todo dia, vamos ficar cheiroso. Mas pra quê? Tô deitado na cama. Vai ficar cheiroso, sim. Vamos lá passar perfume, vamos ficar. Mas pra quê? Mas pra quê colocar uma roupa dessa pra ficar em casa? Vai colocar uma roupa bonitinha, sim. Parece que é bobagem? Não é bobagem. O seu cérebro entende uma necessidade de estética, de vínculo. Então tem que respeitar tudo isso daqui, essa ergonomia, esse conforto, mudar de ambiente. É importante deixar o cara tá lá em casa, ele não sai para nada. Puxa, vamos passear no parque, vamos. O que dá para fazer em questão de sair e trocar de ambiente? Troque de ambiente, saia do quarto, vai para a sala. A sala, um dia vai passear, vai dar uma volta no quarteirão. O quanto você puder mudar de ambiente. É uma necessidade do cérebro? É uma necessidade do cérebro, tudo bem? Eu não mudo de ambiente, não tenho controle sobre nada, não tenho diversão, não tenho estética e ordem. Tá tudo feio, eu tô feio, tá tudo feio, tá? Não tenho companhia, não me sinto amado, não tenho movimento corporal, porque eu vou desistindo, né? Tipo, eu podia fazer até uma caminhadinha, mas não tenho motivação para fazer as caminhadinhas. Aí não vou fazer a caminhadinha, tá? Tudo isso vai sendo batido, 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 batido. Você acha que esse paciente vai ficar melhor ou pior? Bem bobo dizer isso, né? Depois que a gente mostra a tabela que é uma necessidade humana. Ou seja, eu tenho que pegar cada uma dessas coisas e tenho que fazer uma gestão sobre isso? Tem. Desse aqui também? Muito. Então, vamos fazer leitura. Vamos, leitura. Vamos lá. Ó, leitura, o Dunham, né? Esse é o autor desse livro aqui, ó. Cadê você? Neurônios da leitura. Vocês estão vendo pequenininho, né? Vamos lá, para esse livro aqui, ó. Cadê? Descobertas interessantíssimas, ó. Leitura. Qual é a área do cérebro responsável pela leitura? Nenhuma. A leitura ele descobriu que foi criada por neuroplasticidade no ser humano. Nós aprendemos por neuroplasticidade. Isso quer dizer que quando a gente pratica a leitura, a gente aumenta a potencialização de memória de longo prazo na função executiva, que aumenta a produção de glutamato. Então é bom para o paciente oncológico ler, bizarramente bom. Ele aumenta a neuroplasticidade e ele aumenta a glutamato no cérebro, que vai combater exatamente a depressão. É bom, será? Vai deixar um campo físico muito mais propenso à cura? Claro. Ah? Vai estimular essa necessidade de conhecer e compreender? Vai. Tudo bem? Então, sim, ler é fundamental. Olha que coisa mais simples. Ler. Criatividade, introspecção, engajamento cognitivo, ou seja, estimular tudo isso daqui vai deixar um cérebro realmente muito saudável. Aqui é a mesma coisa, que nós já estamos lá em cima, já estamos na caridade, conexão com a natureza. Então, o nosso cérebro foi programado a se sentir bem ao contato com a natureza. Nós temos essa programação neurobiológica. Temos. Por isso que a gente gosta de olhar para o horizonte, a gente gosta de olhar para o mato. Se você estiver num lugar alto, assim, ó, horizonte, vê uma mata, você se sente mal com aquilo? Tipo, nossa, mas que droga, eu tô me sentindo mal de olhar para essa mata. Alguém já conseguiu se sentir mal de olhar para o mar? Tipo, que saco esse mar. Não, você se sente bem. O seu cérebro é uma chuva de neurotransmissores porque ele está biologicamente preparado para ver, para estar na natureza, tá? Então, sim, estimule conexão com os animais, conexão com a natureza, essa autorrealização, tem que estimular todas essas áreas. Aqui já é muito alto, né? Mas senso de propósito, isso é muito poderoso isso, tá? Essa é a última escala lá no grau das necessidades, mas exatamente por ser a última lá em cima, ela é muito poderosa, tá? Então, quando eu trago senso de propósito para o paciente oncológico, eu estou trabalhando áreas do cérebro
fundamentais para trabalhar aquele glutamato, o GABA, a endorfina, não vou produzir o cortisol, tudo isso. E eu vou conseguir ter um foco muito maior na cura. Então aquela energia do eu quero viver, o quero viver é o para que eu quero viver. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida, eu quero a vida porque ela tem sentido. Então qual é o sentido da vida? O propósito. Tá? Então é espetacular trabalhar propósito com o paciente oncológico. Nossa, gente, é gigantesco. É gigantesco para o cérebro, tudo bem? Tá? Então, trabalhar, olha, e olha, lembrem que para trabalhar propósito, não vão confundir com objetivos. Ah, então eu vou trabalhar meu propósito, é comprar uma casa. Não, querido, não é propósito. Propósito, tá? Tecnicamente é o seu self, o seu eu mais profundo em movimento para o próximo. Então, vou trabalhar contra a fome das criancinhas na África. Ótimo. Vou trabalhar com os presos. Vou trabalhar para uma educação melhor. Vou trabalhar. É sempre um eu profundo. Você tem que entender aquela sua autenticidade, o que você gosta em você, as suas características, a sua personalidade. Você colocar em movimento para o próximo. Tá? Por isso que a caridade ela é tão poderosa. Ela é neurologicamente muito poderosa. Parece que eu estou falando de espiritualidade e religião, né? Não estou. Não estou. Estou falando de neuro, tá? Ela para o seu cérebro é uma chuva. Se você pegar a maconha mais potente e fumar e fizer uma caridade, a caridade ela produz neurotransmissores mais poderosos do que a maconha mais forte. Isso é neuro, é teste. Tá? Então, e é mais barato ainda, hein? É bem mais barato você fazer uma caridade aí do que. Bom, fora as piadas, assim, trabalhar esse propósito é um senso de identidade, de eu, de produção realmente desse glutamato, de menos cortisol, e é o sentido da vida. E quando a gente fala de sentido de vida, a gente pode trazer bastante, né, o Viktor Franklin, né, que ele diz, ele trocou no consultório uma pergunta do porquê que isso está acontecendo para o para que isso está acontecendo. E essa pergunta é maravilhosa. Ah, eu estou com câncer. Por quê? Vai te levar em que resposta? A nenhuma. Há só respostas dramáticas, sem sentido nenhum, que não vão te levar a um sentido de vida. Mas quando você pergunta para o paciente oncológico para que você está passando por isso, que é para mim aprender algo, para mim mudar algo, para mim, ou seja, opa, o para quê? Quando eu vou questionar o para quê, eu vou encontrar ali no final desse para quê o sentido de vida. Ah, então para mim aprender X coisa, para mim começar a fazer tal coisa. Ah, olha aí, olha o teu propósito chegando aí, ó. Entendeu? Então é muito importante trocar essa. Ah, se questiona por que que você. Não, por que não? Porque vai trazer culpa, vai. É ao contrário do que nós estamos ensinando. Da autorresponsabilidade, da individuação. Não vai por aí, tá? Então é muito importante trabalhar. Uma das 13 é trabalhar assim o amor ao próximo e trabalhar ajuda ao próximo, a caridade. É muito importante você trabalhar isso no paciente oncológico. Ele vai sair, quando ele está no centro, o egoísmo e o orgulho estão nas áreas mais primitivas do cérebro, que é sobrevivência. É para mim primeiro, para minha sobrevivência, a minha importância que é sobrevivência. Quando eu coloco o outro, quem sai do centro da história? Eu. A minha sobrevivência, meu primitivismo sai do centro da história. Então, quando eu penso nesse outro, eu percebo o outro, a dor do outro. Pode ver quando você está lá na quimio lá e você se importa com aquele outro que está do lado ali. Ô, como é que tá para você? Deixa eu dar um acolhimento, deixa eu fazer uma piada com ele, deixa eu fazer. Como troca o ambiente, como você começa a se sentir bem. Você estava lá todo ferrado, de repente você olha para o lado e começa a perceber a dor do outro, brincar com aquele outro, tentar aliviar a dor daquele outro que está ao seu lado. Muda o seu estado? Muda. Bizarramente muda. Tudo bem? Porque o seu cérebro vai responder com neurotransmissores, com estruturas neurológicas, vai responder na hora. Tudo bem? Tá? Então, assim, claro que o paciente é bom ele entender parte disso aqui que eu falei, mas na prática, precisa fazer neuroplasticidade de cada uma delas, das 13, e fazer uma boa gestão das 51 necessidades. Para o paciente e para todo mundo que envolve ele. Pronto. Fez isso,
Cara, o resto é com o médico e Deus, entendeu? Essa parte, mas o importante é vocês entenderem, assim, por isso que a gente fala do erro de Descartes, né? De tirar, olha, a emoção e o corpo são coisas separadas. Gente, não, entenderam que não é, né? Não é. Tira essa coisa do senso comum tão simples. Ah, e tem que cuidar da mente, do corpo e do espírito. Gente, isso não é um jeito bonitinho, esotérico da galera vagalume de dizer. Não, isso é neurológico, entendeu? Se a gente cuidar dessas estruturas de ideias por neuroplasticidade, formando de fato a personalidade, de fato a gente tem uma transformação nesse eixo HPA que altera de fato a imunologia do corpo. É muito. Se a gente tem essa prova, já está tudo provado isso? Já. Então, cara, a gente só precisava do quê? Qual que era a resposta que a gente não tinha ainda na psiconeuroendocrinologia? Qual que era a resposta que a gente não tinha ainda? Mas qual é a informação que eu tenho que colocar nesse cérebro para esse cérebro ficar saudável? Que é alterando esse grupo de ideias, essa informação alterava tudo isso, eles já aprovaram. O Rossi lá já aprovou, a PERT aprovou, tá? O Cohen aprovou, todo mundo aprovou, beleza. Ninguém tinha ainda encontrado qual a ideia. Encontramos. Encontramos e provamos, tá bonitinho. Esses 13 grupos de informações alteram essas. Ou seja, são 13 estruturas neurológicas, tudo bem? Então a gente vai chamar de aceitação, de gratidão, para ser mais fácil, palatável. Mas não é. É duro, né? Porque às vezes aí a gente cai no senso comum da palavra, né? E tem que trabalhar a gratidão, parece que é um negócio religioso. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Mas muda bizarramente. Bizarramente como é que esse cérebro funciona. Né? Então, por isso que é tão importante a gente trazer à luz. Entender que, olha, teu pulmão fala com teu coração, o coração manda mensagem para o estômago manda mensagem para o cérebro. Ou seja, a psique está no corpo. Tudo bem? Tem neurônio no seu estômago, tem neurônio em todo lugar. Tudo bem? E um está comunicando com o outro. Não é só o cérebro que está mandando mensagem, certo? Então a gente tem que entender esse todo dessa psique, essa psique inteira aqui, tá? E que esse grupo de ideias vai alterar todo esse funcionamento aqui, deixando você mais saudável ou mais doente. Tá? De novo, eu comecei falando isso, vou terminar fechando isso. Isso aqui não é para você não é, isso não é responsável pela doença. Não foi isso que te causou o câncer e você não pode. Isso não substitui o tratamento da medicina, tá? Não, ou seja, porém, cuidar disso daqui, eu tenho um campo fértil para trabalhar o paciente oncológico, muito mais. Deixa eu passar para vocês todas elas. As 13 virtudes. Então, a aceitação é muito importante vocês entenderem, ou seja, olha, o que a aceitação vai fazer no cérebro? Legal, ó, vai mexer na amígdala, vai ficar menos reativa, menos hipervigilante, não vai ter o cortisol crônico, tá? Vai ter o ritmo circadiano melhor, tá? As NKs, né, que é a natural killers, né? Elas não vão ser preservadas, ou seja, ela que vai querer ir lá matar a célula do câncer, você vai deixar ela lá, você não vai matar ela. Esse tônus vagal, lembra do tônus vagal que a gente falou? Do sistema imune lá do Kevin Tracy? Ele vai estar muito mais preservado. Então a aceitação vai mexer com esses eixos. Então, aceitação, perdão, fé, estado de certeza, para de questionar o porquê, né? Que é o para que se eu tenho isso, então é isso então. Ó, sair daquele medo, da dúvida, da preocupação e simplesmente entender, então vou para cima. Esse estado de coragem, frente, sem ficar questionando, porque a fé vai trazer isso no cérebro. Muito forte. A humildade eu expliquei bastante, né? Gratidão. A gratidão ela é fundamental, ela é uma basezona incrível. Por quê? Essa neuroplasticidade da gratidão, o que ela vai fazer com o cérebro? Ela vai tirar o indivíduo da queixa, da reclamação. Então, o treino, inclusive, da gratidão é exatamente você não reclamar, não se queixar. Mas eu não vou reclamar, tá doendo pra caramba. Porque o paciente oncológico sente uma dor desgraçada. É? Então quer dizer que eu não posso reclamar da minha dor, professor? Não, não.
você vai usar com bom humor, você vai reclamar dela numa piada, você vai focar em cada vez que sentir dor, você fala, ai, que lua linda. Ah, gratidão por essa lua, que gratidão por essa lua, mas vai brincar, vai com isso, porque se você focar na queixa, que o seu cérebro vai entender? Cortisol vai começar a produzir, não vai produzir glutamato, ou seja, vai ter uma cadeia de coisas aí. Então, quando a gente treina o cérebro na gratidão, aquele cérebro está treinado em perceber o mundo, ou seja, está acontecendo um monte de desgraça. Uma coisa boa, ele vai focar onde? Nessa coisa boa, ele vai perceber no sistema SARA que eu expliquei. O que eu mais repeti para o cérebro? Então eu vou perceber o meu ambiente naquela coisa. Puta, mas pelo menos a gente tem tratamento, né? Imagina se a gente não tivesse tratamento. Caramba, olha, a quimio é uma merda. Não, o paciente que tem a gratidão, tipo, graças a Deus a gente tá podendo fazer quimio, né? Ou que merda que a quimio faz. Como é que eu vou encarar a quimio? Os efeitos colaterais dela, as dores que ela vai trazer, ou graças a Deus é uma chance de eu curar? A mesma quimio eu posso olhar por dois ângulos. Quem vai fazer o seu cérebro, a rede SARA, perceber qual informação eu vou perceber naquele momento? A gratidão. A gratidão é poderosíssima na oncologia, gente. Ela é poderosíssima. Ela vai mudar mesmo aquele eixo do SM, que vai para frontal ou para o DMN. Lembra assim, a rede SN, a de saliência, ela é uma chavinha. Tá? Ela que escolhe o. Agora é a função executiva. Lembra da função executiva que eu falei? Lá do Kendall, que corta as conexões sinápticas, quando corta, do córtex pré-frontal, que é quem deseja a vida? Essa rede SN, ela vai, conforme o seu grupo de informações, ela diz: vai função executiva, vai você. Ou ela diz: vai DMN. Lembra daquela rádio que fica passando? Groselha na sua cabeça? Quem decide quem vai para cá ou vai para lá? Que vai para a função executiva ou vai para o DMN? A SN. A SN é a chavinha que decide para lá ou para cá. Então, você treina ela junto com o sistema SARA. O sistema SARA recebe, que é a porta, e aí o SN decide, vem para cá ou vai para lá. A partir do quê? Que ela faz essa decisão? O seu grupo de ideias. Tudo bem? Se o seu grupo de ideias estiver na gratidão, 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 não entenderam que não é gratiluz, né? Ai, eu tô com ódio de tudo, tô fudido, mas eu tô rezando pra árvore. Eu não consigo nem perdoar o pai ainda, tá rezando pro sol. Foda-se, esse cara, isso é gratiluz. Isso aí não é sobre isso que nós estamos falando. Falando em treinar o cérebro a perceber as coisas boas e a não reclamar e a se queixar das coisas ruins, sobre as coisas que eu não tenho controle. Por isso que uma boa casadinha, e aí as 13, entendeu? Uma só não faz verão, né? Então, imagina que poderoso que é esta gratidão. Eu não estou reclamando da parte ruim, e eu vou pegar a parte ruim e vou trazer quem? Perseverança e otimismo. Então eu não olho com ela com queixume, e sim o que eu vou fazer para meter o louco nela? Como é que eu vou meter o louco aqui nessa parte ruim? Como é que eu vou desenrolar esse negócio? É a perseverança, vai vir a perseverança, o otimismo, a fé. Eu vou olhar para aquela parte com drama? Com morte? Não, não. Tudo bem? Eu vou olhar com confiança, eu vou olhar com. O meu cérebro vai reagir de total outro sentido. Por isso que essas 13 juntas são muito poderosas para o seu cérebro. Então, gratidão, bom humor, como eu falei. Nosso bom humor é gigante, gente. É gigante. Responsabilidade, ou seja, lembra que eu falei? Da posição da criança desejada, de sair do ganho secundário. Ah, perseverança, óbvio. Faca no dente, vamos para cima. Otimismo. Individuação, lembra que eu não quero ficar pensando, vai mexer naquelas áreas que vai bater também ali na ínsula, que é eu preciso da aprovação do outro, eu preciso do olhar do outro, eu preciso. Então, se eu tiver careca, doente, ninguém vai me querer, ninguém vai. Ou seja, a minha identidade, aquele senso de identidade vai bater, agora eu não sirvo para nada, agora eu dependo do outro. Quando eu trabalho em individuação, essas coisas são totalmente amenizadas. São. E aí, será que é importante para um paciente oncológico? Pelo amor, né? Amor ao próximo, como eu falei, e ajudar o próximo. Utilidade, nossa. Utilidade não é o paciente oncológico não é para ele não fazer nada. Ele tem que estar ativo, ele tem que estar produzindo algo, mínimo que tudo dentro da capacidade que ele consiga.
mas eles têm que estar sempre útil, porque o senso de inutilidade para o cérebro, isso é uma desgraceira para o cérebro, gente. Tá? Porque vai bater no engajamento cognitivo, vai entrar em tédio, e esse tédio vai perder o sentido de identidade e vai ser aquela chuva do eixo HPA, entendeu? Então, a falta de utilidade vai bater lá naquele eixo HPA, vai produzir cortisol pra caramba, tá? Vai perder o senso de identidade, vai perder o senso de propósito, vai perder o senso de tudo. Então, sempre útil. Ah, eu consigo fazer o arroz? Faz o arroz, querido. Eu consigo varrer a casa? Varre a casa. Eu consigo, então, produzir. Não tem. Tudo bem, tudo bem. Mas o que conseguir ser útil seja, tá? Ah, mas eu consigo ser útil 10 minutos por dia. Então é 10 minutos por dia, então, hein? Ah, mas não tire. Ai, daí eu quero cuidar demais do paciente oncológico. Eu falo, deixa que eu faço. Não precisa fazer nada. Fica deitado aí sem fazer nada. É bom para o paciente oncológico isso? Não é, entendeu? Então, lembra daquele ganho terciário do cuidador? Eu vou fazer a minha identidade, meu reconhecimento a partir da dor do outro. Então, deixa que eu faça. Eu que faço tudo para ele. Mas ele consegue fazer algumas coisas. Deixa o que conseguir, faz. Não tira a utilidade dele, tudo bem? Você vai tirar a identidade, vai tirar um monte de coisa, tá? Então, muito bem. Então, a gente entendeu aqui, né? A ideia é que sustenta, o circuito que regula, o eixo HPA que normaliza e o terreno, ou seja, que fica fortalecido por o tratamento oncológico. Muito obrigado, é isso, meus anjos. Todo mundo que tiver contato com hospitais oncológicos, a nossa proposta é muito clara, tá? É muito simples, não tem custo nenhum para a gente aplicar isso em nenhum hospital. A nossa única contrapartida é indicadores para fazer estudo científico junto com as universidades. Tá? Ou seja, não acreditem de boca de mim. Ah, olha, que legal, o Eduardo teve essa ideia. Não, isso é tudo publicação científica, tá? Então, todo mundo que tiver, olha, eu tenho um grupo de pacientes oncológicos, eu tenho um hospital. Vamos lá, a gente aplica isso em grupos focais, bonitinhos, familiares, com toda a metodologia bonitinha, com a parceria com a universidade, né, a gente vai fazer o estudo, vai publicar todos os resultados com todos os indicadores bem bonitinho, tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não tem custo nenhum para os hospitais, certo? Vamos distribuir esse conhecimento o máximo possível para quem a gente pode. Tá aí, certo? Eu vou terminar uma apostila. É que de fato eu vim realmente de muitas viagens mesmo. Quem sabe da minha agenda sabe a loucura que foi, assim. Mas era para me ter terminado uma apostila para enviar para vocês sobre isso. Eu vou terminar essa apostila. O Rô tem o registro de todo mundo que está aqui, né, Rô? Então, faço. Eu termino essa apostila que eu vou colocar tudo isso. Tudo. Como é que funciona o eixo HPA, o CTRH, ou seja, toda essa cascata do cortisol, do glutamato, tudo isso tem na apostila tintim por tintim, tudo bem? E as 13 virtudes e como trabalhar elas, e como que elas funcionam no cérebro, o que que altera na área do cérebro, tudo isso que eu falei tem na apostila, tá? E todo mundo vai receber essa apostila. Beijocas, minhocas.